Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 10 de agosto, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 28 ao capítulo 30. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 28, mensagem a respeito de Samaria. Lembrando que Samaria era a capital de Israel. Estamos falando do Reino Norte, que a aflição espera a orgulhosa cidade de Samaria. Fica na parte alta de um vale fértil, mas sua beleza gloriosa murchará como uma flor. Ela é o orgulho de um povo que o vinho derrubou. Né? Então, aqui nós estamos vendo ele falando a respeito de Samaria e nós podemos relembrar, né, que em 1 Reis 12:1, após a morte de Salomão, os reinos foram divididos. É isso mesmo. Então, 1 Reis 12:1, 2 Reis 17:41, nós vamos ver que após a morte de Salomão acontece essa divisão. E aí, nós vamos ver que Jerusalém vai ser a capital do Reino Sul, com apenas uma tribo de Judá, e Samaria vai ser a capital de Israel, no total ali de 10 tribos, né? E Samaria vai ser a capital do Reino Norte. Então, nos profetas nós vamos ver muito essa referência em relação a Samaria, em relação a Jerusalém, Reino Norte, Reino Sul, né? Então eu quero relembrar um pouquinho, depois da gente passar pela trajetória dos livros poéticos, nós vamos ver novamente, né, essa questão da divisão dos reinos aqui nos profetas maiores e também nos profetas menores. Então estamos falando agora de Samaria. E ele continua dizendo: o Senhor enviará um exército poderoso contra ela, como forte tempestade de granizo, chuva torrencial ou violenta inundação. Eles irromperão contra ela e derrubarão por terra a orgulhosa cidade de Samaria, a coroa gloriosa dos bêbados de Israel. Então, 2 vezes ele faz menção a isso, né? Fica a parte da alta do vale fértil, ele também já mencionou isso e fala novamente no versículo 4, quem vir a apanhará, como o figo temporão que alguém apanha e come. Naquele dia, o próprio Senhor dos Exércitos será a coroa gloriosa de Israel, será o orgulho e a alegria dos remanescentes do seu povo. Dará aos seus juízes o anseio pela justiça e a coragem aos guerreiros que defendem os seus portões. Agora, porém, Israel é conduzida por bêbados que vacilam por causa do vinho e cambaleiam por causa do álcool. Os sacerdotes, os profetas, cambaleiam e ficam tontos por causa do vinho. Vacilam quando tem visões e cambaleia quando pronuncia suas decisões. Suas mesas estão cobertas de vômito, há sujeira por toda parte. Por quê? Quem o Senhor pensa que somos? Por que fala conosco dessa maneira? Acaso somos crianças pequenas, recém-desmamadas? Ele nos diz a mesma coisa repetidamente, numa linha de cada vez, uma linha, vez mais uma vez, um pouco aqui e um pouco ali. Agora o Senhor terá que falar ao seu povo por meio de opressores, estrangeiros de língua estranha. Exatamente. Então Deus alerta esse povo e eles não dão ouvido. Então, o alerta e o juízo de Deus vem através dos opressores. Ele disse ao seu povo: este é o lugar de descanso que os exaustos repousam aqui. Este é o lugar de conforto, mas eles não quiseram ouvir. Por isso, mais uma vez, o Senhor lhe explicará a mensagem. Olha só o que ele diz aqui.
Ele fala assim: portanto, ouçam a mensagem do Senhor, vocês governantes zombadores em Jerusalém. Dizem: fizemos um acordo para enganar a morte, uma negociação para evitar a sepultura. A destruição que se aproxima jamais nos tocará, pois construímos um forte refúgio feito de mentiras e engano. Venham, ponham em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada. É uma pedra angular preciosa, sobre o qual se pode construir com segurança. Sabe de quem ele está falando aqui como pedra angular e preciosa? Quem eu falei para você que o salmista vai fazer, o salmista não, Isaías vai fazer menção por diversas vezes do Messias. Isso mesmo, ele está falando de Jesus aqui no versículo 16 do capítulo 28. Provarei a vocês com a coroa de medir justiça e com o prumo de retidão, porque o refúgio é feito de mentiras, uma tempestade de granizo o derrubará. Porque é feito de engano, uma inundação o arrastará. Cancelarei o acordo que fizeram para enganar a morte e acabarei suas negociações para evitar a sepultura. Quando o terrível inimigo chegar, vocês serão pisoteados. A inundação virá repentinamente a cada manhã, dia e noite, até que sejam levados embora. Esta mensagem deixará seu povo aterrorizado. A cama que vocês fizeram é curta demais para deitar, e os cobertores são muito estreitos para se cobrir. O Senhor virá, como fez contra os filisteus no monte Perazim e contra os amorreus em Gibeão. Virá para fazer algo estranho, para realizar algo incomum. Acaso o agricultor vive arando a terra, mas nunca o semeia? Vive preparando o solo, mas nunca planta? Cada um de uma maneira apropriada, cada um de seu devido lugar? Olhe só, o agricultor sabe exatamente o que fazer, pois Deus lhe deu entendimento. Não se derruba ao entro com uma marreta, ele é malhado com uma vara. Não se passa uma roda de trilhar sobre o cominho, ele é batido de leve numa ripa. É fácil moer o cereal para o pão, portanto, ele não o soca demais. Ele debrulha sobre as rolhas a carroça, mas não tritura até virar pó. O Senhor dos Exércitos é excelente mestre e dá grande sabedoria ao agricultor. E aí nós vamos ter o capítulo 29, onde Isaías vai predizer a destruição de Jerusalém. Então, estávamos falando agora há pouco de Samaria, que é a capital do Reino Norte. Agora vamos falar de Jerusalém, capital do Reino Sul. Por quê? Nesse texto aqui, Jerusalém foi achada culpada diante de Deus e os seus habitantes continuam na prática de religiosidade. Isso exalta eles mesmos. Havia nessa época aqui uma verdadeira cegueira espiritual, né? É um profundo sono espiritual. E olha só o que ele vai falar. Que aflição espera Ariel, cidade de Davi? Ano após ano celebram suas festas, contudo Israel, contudo trarei calamidade sobre vocês. Haverá muito choro e tristeza. Ariel se tornará exatamente o que significa o seu nome. Olha só, né? Nós podemos ver que no capítulo 29 dessa Bíblia aqui, que é a RA, revista atualizada, eu estava lendo na Anote, que é a NVT, Nova Linguagem Transformadora. No 29 aqui ele diz assim: ai da lareira de Deus,
cidade lareira de Deus, em quem Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano e deixai as festas que completam o seu ciclo. Então porei lareira de Deus em aperto e haverá pranto, lamentação, e ela será a minha verdadeira lareira de Deus, né? Então você vê o termo diferenciado. Aqui ele chama ela de Ariel. E aí serei seu inimigo, cercarei Jerusalém e atacarei os seus muros. Levantarei torres de cerco e a destruirei. Então, das profundezas da terra você falará e suas palavras virarão pó. Isso mesmo. Olha só, sua voz sussurrará no chão como um fantasma chamado da sepultura. De repente, porém, seus inimigos cruéis serão esmagados como o mais fino pó. Seus muitos agressores serão expulsos como palha ao vento, e de repente, num instante, eu, o Senhor dos Exércitos, entrarei em ação. Como trovão, terremoto e grande estrondo, com vendaval, tempestade, fogo consumidor. Todas as nações que lutam contra Ariel desaparecerão como um sonho, e os que atacam os seus muros sumirão como numa visão noturna. O faminto sonha que está comendo, mas acorda e ainda está com fome. O sedento sonha que está bebendo, mas ao amanhecer ainda sente sede. Assim será com seus muitos inimigos, aqueles que atacam o monte de Sião. Estão espantados? Não acreditam? Olhe só. Continuam cegos se quiserem, estão entorpecidos, mas não é pelo vinho, cambaleiam, mas não é por bebida forte, é porque o Senhor derramou sobre vocês um espírito de sono profundo, fechou os olhos e os seus profetas evidentes. Para todos os acontecimentos futuros, esta visão são um livro selado. Como vocês se entregar aos que sabem ler, dirão, não podemos ler, pois está selado. Quando entregar ao que não sabem ler, então não sabemos ler. Portanto, o Senhor diz, este povo fala que me pertence, honra-me com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. A adoração que me presta não passa de regras ensinadas por homens. Por isso, mais uma vez, deixarei este povo maravilhado, com obras maravilhosas. A sabedoria do sábio passará, a inteligência dos inteligentes desaparecerão. E que aflição espera os que procuram esconder seus planos do Senhor, que realiza os seus atos perversos na escuridão? Dizem, o Senhor não vê, não sabe o que se passa. Como são tolos, ele é o oleiro e certamente é maior que vocês, barro. Pode um objeto criado dizer àquele que o criou, ele não me fez? Pode um vaso dizer ao oleiro, não sabe o que faz? Logo, em pouco tempo, os bosques dos Líbanos tornarão campo fértil. E o campo fértil produzirá colheitas fartas. Naquele dia, os surdos ouvirão a palavra lida de um livro e os cegos verão no meio da escuridão e das trevas. Os humildes ficarão cheios de alegria do Senhor. E os pobres exultarão ao Santo de Israel. O opressor já não existirá, os arrogantes desaparecerão e os que tramam mal serão destruídos. E os que condenam inocentes com testemunhos falsos desaparecerão. E o mesmo acontecerá aos que trapaceiam para perverter a justiça e contam mentiras para destruir os inocentes. Por isso, o Senhor que resgatou Abraão
diz ao povo de Israel: meu povo não será mais envergonhado, nem ficará pálido de medo. Quando virem seus muitos filhos e todas as bênçãos que lhe dei, reconhecerão a santidade do Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os que desviam terão discernimento, e os que se queixam aceitarão a instrução. E aí, por fim, nós temos o capítulo 30, que é falando a respeito da inútil aliança entre Judá e o Egito. Que aflição espera meus filhos? Filhos rebeldes. Diz o Senhor: vocês fazem planos contrários aos meus, acordos não dirigidos por mim, pois sem me consultar desceram ao Egito em busca de ajuda. Puseram sua confiança na proteção de Faraó e tentaram esconder-se na sombra dele. Mas ao confiar, Faraó serão envergonhados e esconder-se-ão nele e serão humilhados. Pois, embora o poder dele se estenda até Zoar, os seus embaixadores tenham chegado a Anis, todos os que confiam nele serão envergonhados. Ele se nada os ajudará, mas sim trará humilhação e desonra. Recebi uma mensagem acerca dos animais do Negueb. As caravanas movem lentamente pelo terrível deserto, lugar de leões e leoas, serpentes, cobras venenosas. Seguem em direção ao Egito com jumentos carregados de riqueza, camelos levando muitos tesouros, pagamentos em troca de proteção. O Egito nada dará como retribuição, e as promessas não se dará como retribuição. As promessas do Egito não têm valor algum. E aí vem a advertência ao povo rebelde de Judá. Agora vai e escreva essas palavras, registre-as num livro. Elas permanecerão até o fim dos tempos, como testemunha de que o povo é rebelde e teimoso e se recusa a ouvir a lei de Deus. Diz aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos diga que é certo, falem de coisas agradáveis, conte-nos mentiras. Esqueça-se da verdade e saia do caminho estreito e parem de falar do Santo de Israel. Esta é a resposta do Santo de Israel. Porque desprezam o que eu digo e preferem confiar em opressão e mentira. Calamidade virá sobre vocês de repente, como um muro inclinado que se rompe e desmorona. Num instante, desabarão e cairá por terra. Serão despedaçados com vasilhas de barro, esmagados tão completamente que não sobrará um caco grande o suficiente para tirar as brasas da lareira, ou um pouco de água no poço. Assim diz o Senhor soberano, Santo de Israel: vocês só serão salvos e se voltarem para mim e em mim descansarem. Olha que coisa mais linda, não é? Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Mas vocês não quiseram saber. Disseram: nada disso. Entraremos em batalha montados em cavalos velozes. A única velocidade que verão, porém, será dos seus inimigos que os perseguirão. Cada um deles perseguirá 1000 de vocês. 5 deles farão todos vocês fugirem. Serão deixados como rastro solitário numa coluna, como bandeira do alto de um monte distante. Portanto, o Senhor esperará até que volte para ele, para lhe mostrar o seu amor e compaixão, pois o Senhor é Deus fiel. Felizes os que nele esperam. E olha só o que ele fala: embora o Senhor lhe tenha dado angústia como alimento, a aflição como a bebida, ele permanecerá com vocês para os ensinar.
Vocês verão o seu mestre com os próprios olhos, e os seus ouvidos o ouvirão. Uma voz atrás de vocês dirá: este é o caminho em que se deve andar. Que voltem para a direita, quer para a esquerda. Então vocês destruirão todos os seus ídolos de prata e as suas valiosas imagens de ouro. Jogarão tudo para fora como se fosse trapos de imundícia. E dirão: já vai tarde. Então o Senhor os abençoará com chuva na época de plantar, e terão colheitas fartas e muita pastagem para os seus animais. Os bois, os jumentos que lavrarem a terra comerão cereais de boa qualidade, e o vento levará a palha. A lua será tão brilhante quanto o sol, e o sol será 7 vezes mais claro, como a luz de 7 dias em um só. Assim será como o Senhor começar a sarar o seu povo e a curar as feridas que lhe causou. Veja, o Senhor vem de longe, ardendo em ira, cercado de demais nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de fúria, suas palavras consomem como fogo, seu sopro como inundação, que sobe até o pescoço dos seus inimigos. Como uma peneira, separará as nações para destruição e colocará nelas um freio e as levará à ruína. Mas vocês entoarão um cântico de alegria, como um cântico das festas sagradas. Vocês se alegrarão, como quando um flautista conduz um grupo de peregrino a Jerusalém, ao monte do Senhor, a rocha eterna. O Senhor fará ouvir sua voz majestosa e mostrará a força do seu braço poderoso. Em sua ira descerá com chamas devoradas, chuvas torrenciais e tempestade de pedras e granizos. Por ordem do Senhor, os assírios serão despedaçados. Ele os ferirá mortalmente como cetro. Quando o Senhor os ferir com a sua vara de castigo, o seu povo celebrará com tamborins e harpas. Ele levantará o braço poderoso e lutará contra os seus inimigos. Tofete, o lugar de fogo, há quem está pronto para o rei da Síria. Um monte de lenha aguarda sobre a fogueira, e o sopro do Senhor, como o fogo de um vulcão, acenderá. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e que o nosso coração esteja rendido ao Senhor. Declaramos que Tu és Senhor, Tu és Rei, e nós declaramos que Tu és o nosso Salvador. Jesus, nos ajuda todos os dias em que andarmos aqui nesta terra. O Teu Espírito Santo nos conduza. Não permita que olhemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que os nossos olhos estejam fitos no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.